do áudio. Áudio. Vídeo. Vídeo tá, melhor. Tá vendo? Mas ali, ó. Vídeo tá, né? Meu pior medo é que eu não tenha apertado o botãozinho de REC do vídeo. Algum dia vai acontecer, Tenho tá ligado? pesadelos com isso. Agora que você falou, você tá ligado que vai acontecer. E aí, senhor Rafaelius? Beleza, meu querido Vinicius? Nossa senhora, essa foi bem pensada, É, hein, é que eu tava fazendo a edição lá do vídeo da retrospectiva e tal, e aí tinha várias coisas diferentes, cara. Ah, eu vi que você fez. Ficou bem legal. Cara, hoje, aliás, eu preciso, antes de mais nada, eu preciso me desculpar, eu tô saindo de uma gripe violentíssima. Ixi. Então, hoje vai ter algumas tossinhas aqui, tá? Mas não se preocupem que eu não tô mais em estágio infeccioso, Tomou vacina do sarampo? tá? Tomei vacina, já tomei vacina do sarampo também, inclusive. Isso é importante, eu ainda não Da tomei. gripe e tal. Mas mesmo assim. Mas só tô avisando, ó, que vai ter algumas tossinhas de leve aqui. Aham. Tá. Por isso que eu já vim de casaco, já qualquer Isso. coisa só. Cara, hoje nós vamos começar, antes da apresentação do convidado, nós vamos viajar um pouquinho no passado também, dessa vez um pouco mais longe no passado. Mais Nós que os vamos- egípcios? Não, não, mais do que a última vez que eu falei isso foi o episódio do Nanete. A gente foi é verdade. pro começo do século XX. É verdade, é verdade. Agora nós vamos para o século XIX, a era vitoriana na Inglaterra, no Reino Unido lá, né? Uhum. Imagina você, tá? Quero que você se imagine você nessa situação. Você tá lá na era vitoriana, que inclusive, diga-se de passagem, extremamente romantizada, né? Parece que é uma coisa maravilhosa e linda, todo mundo muito eloquente, todo mundo muito cheiroso e limpinho, É né? verdade. E na verdade não era nada disso, né? Mas imagina que você tá lá e aí você, por algum motivo, sua perna gangrenou, sua perna deu um problema, infeccionou, sei lá. Uhum. E o que tem que fazer que se infecciona a perna? Tem que rapar fora, Arranca. senão você morre, né? Já era. De sepse, Sim. que é a infecção generalizada, enfim. Então você tá lá você, senhor Rafael, Sim. tá lá na Inglaterra, com a sua perninha. Nesses cenários eu sempre me ferro. Você tava no passado e tipo, você acabou a sua vida. O que você faz? Sei lá, mano. Não, esse é muito pior do que acabar a sua vida, fica vendo. Meu Deus. Isso tudo é real, tá? Nada é inventado, é tudo real, acontecia de fato. Você tá lá com a sua perninha, aí você vira pro médico e fala, olha, tô com esse negócio aqui, o médico fala, olha, você vai ter que amputar a sua perna, né? Aí você fala, ai meu Jesus Cristo, né? E o que eu vou fazer, né? Porque naquela época, não existia anestesia, então era tudo no braço, tudo na hora, no braço, e na porrada, e corta tudo, arranca tudo. E tem vários cirurgiões dessa época que são famosos, né? Mas um deles é especialmente famoso, ele se chama Robert Liston. Não sei se o nosso convidado já ouviu falar, mas é um cirurgião bem famoso por causa dos métodos dele, né? Ele é um dos médicos que defendia que a cirurgia tinha que ser o mais rápida possível para ter o mínimo de dor possível, né? E a principal questão que era o sangue das artérias, né? Tinha que ser mais rápido porque não dava pra controlar muito bem, né? O sangramento. Então era meio que, esse cara inclusive, ele é bem curioso a história dele. Depois quem tiver interesse vai atrás porque tem muita história. A história mais famosa dele, eu vou contar depois. Primeiro vamos continuar a sua. Você chegou lá, vou operar. É uma sala cirúrgica? Não é uma sala cirúrgica, é um teatro. Opa. Você ia para um teatro de cirurgia. Né? Todo mundo, a maioria das pessoas já deve ter visto em algum filme, alguma coisa, aquela mesa, aquela maca de operação no meio, né? Numa sala geralmente circular, em volta tem arquibancadas que vão subindo, né? Meio verticais assim. Todos os estudantes. Os estudantes e tal, e inclusive eu descobri não faz muito tempo que teve uma época em que foi aberto para o público geral esse tipo era um evento social, você ia assistir uma cirurgia. No meu caso, com certeza ia ter os transeuntes tudo lá. No seu caso, era todo mundo. Os caras com pipoca. O médico, então você deita lá na maca e você tá lá olhando para as pessoas todas te observando. O médico chega com aquele colete de açougueiro,
Opa. Porque naquela época, quanto mais duro e firme era o avental dele, melhor. Opa. Porque era um açougueiro mesmo, né? A ideia era de você tá lidando com a carne, não tinha nenhuma noção de infecção, né? Então não existia se limpar antes, não existia nem lavar a mão antes, né? Inclusive os médicos naquela época achavam que quem sugerisse alguma coisa desse tipo era meio afeminado, é verdade. Era uma coisa assim, você jamais poderia fazer. Então você tá lá e tem que ser com a mão suja mesmo. O médico chega e fala assim, esse Robert Liston ficou famoso pela frase dele que ele falava, me cronometrem. Ele pegava um facão, né? Um facão mesmo, uma machete. Opa. E aí ele ia, cortava a perna, tinha toda uma técnica lá, tinha cortado de um lado, depois tinha virado do outro, tem o nome e tal. E aí ele pegava um serrote, cortava o osso, isso tudo você lúcido, acordado, deitado ali, sem nada. Alguém te segurando, né? E com alguém te segurando. Provavelmente mais de uma pessoa te segurando. Não precisa. O Listão é ligeiro, cara. O Listão, ele era ligeiro. Ele ia lá... O bom é que ele era ligeiro, né? Os registros são de que ele fazia amputações em 2 minutos. Completo. Cortar, estancar as artérias lá. Ele até foi responsável por inventar um daqueles instrumentos. Depois não sei, tem um nome, né? Um instrumento que segura a artéria. O Kelly. Eu não sei. Kelly é um deles, né? Ele foi responsável por inventar um desses. Fechar a artéria tal, suturar depois e passar a bandagem, né? Opa. Fechar, curativo. Separava a gordurinha, embalava a perna no final. Isso tudo em 2 minutos. E tem um relato desse cara, eu não tenho certeza se isso é verdade, mas é um relato da época, de que ele fez uma dessas em 28 segundos. Que isso? Uma amputação em 28 segundos. Ele ficou famoso por essa rapidez, por essa ideia que ele tinha de que tinha que ser cada vez mais rápido. Mas os relatos que tem de pessoas da época que escreveram sobre ele são coisas desse tipo. Dele virar e falar, me cronometrem, senhores. E aí ele ia lá... E o cara berrando, né? Berrando de dor. Inclusive ele tinha que ser rápido porque uma das outras coisas que podia acontecer era o sujeito morrer de choque. Né? Tão intenso o choque que o sujeito morria. Tinha um ataque cardíaco ali, alguma coisa do gênero, né? Enfim, você tá naquela situação, o cara te cortou. Enquanto ele corta a tua perna, ele põe a faca na boca, pega a serra para serrar o osso. Isso tudo você é extremamente lúcido e sentindo todo centímetro de dor daquilo. Imagina essa situação, que coisa linda, né? De liça. Antes de eu encerrar, a história mais famosa desse Robert Liston é que ele foi fazer uma cirurgia uma vez, era para tirar, inclusive as pessoas que tinham crescimentos tumorais naquela época, a maioria preferia deixar o crescimento do que ter que se submeter a isso. Imagino, né? Então tem relatos, isso são reais mesmo, de mulheres com cistos no ovário que cresceram tanto, ficaram mais pesados do que a mulher. Tem um relato de um cara que, inclusive, está envolvido com esse Liston, que diz que ele foi que ele era o cara que operava esses caras que nenhum outro médico queria encostar. Né? Então, esses crescimentos esquisitos. As cirurgias de estômago eram particularmente complicadas, porque saía todas as entranhas, não conseguia colocar de volta. O negócio parece coisa de filme, né? E isso é legal falar, porque a gente, que a gente estava até conversando antes aqui, a gente tende a se esquecer que a tecnologia nos ajuda tanto e ela é tão eficiente que a gente se esquece dela, né? Com certeza. Sim. A gente já comentou aqui isso antes. Imagina você ter que viver nessa época. Então, exatamente, cara. O pessoal fala assim, o mundo vai acabar. A gente tá no pior dos tempos, acabou tudo, já era. Cara, vai viver nessa época. Vai comparar pra você ver, né, cara? A gente tem a se esquecer disso. A gente tá num avião voando a não sei quantos mil pés do chão e a gente reclama se tem Wi-Fi no avião ou não, né? Pô, essa porra desse avião não tem Wi-Fi, você tá voando no céu, cara. Você esqueceu, você tá voando. Os caras embarcavam, tipo, sei lá, pra ir daqui até Florianópolis, demorava um mês. Então, fica automático, né? Então fica automático e você chega esquece, lá, você né? quer Você esquece, postar totalmente. o vídeo do mar lá embaixo. E a história mais famosa desse Robert Liston, porque eu não posso deixar de falar. Ele chegou uma vez para fazer uma cirurgia, eu não lembro que cirurgia que era tirar alguma coisa, tirar um tumor, alguma coisa. E
Só que ele foi tão rápido, que ele era cada vez mais rápido. Ele foi tão rápido que ele cortou os dedos do assistente dele, que estava segurando. E depois, na hora de tirar a faca, ele cortou um dos caras que estavam assistindo atrás. Tirou a faca e cortou. Os 3 morreram, o paciente, todos de infecção, de sepse, né? Que não tinha antibiótico. E os 3 morreram. Aí eles falam lá, no relato, eles falam, é a única cirurgia com 300% de taxa de mortalidade. Os 3 morreram. Enfim, tudo isso pra gente lembrar que existe uma pequena tecnologia que surgiu aí, que se chama anestesia. Inclusive a primeira foi mais ou menos nessa época, né? Eu acho que foi nos Estados Unidos, os médicos dos Estados Unidos que descobriram o éter. Esse Robert Liston foi o primeiro cirurgião a usar o éter em uma cirurgia na Europa. E a partir daí, essa tecnologia foi se desenvolvendo cada vez mais. E tudo nos trouxe até esse momento, sentado aqui eu, você, com o nosso convidado. Ele é médico anestesista, o nome dele é Rubens Lenhame de Paulo. Opa, muito bem-vindo, senhor. É um prazer enorme estar aqui para desmistificar aí e conversar, bater esse papo do que a tecnologia, né, trouxe desde essa época e o que a gente não precisa mais sofrer presenciar, teoricamente, as crueldades humanas. Pois é. Porque um potencial assassino, na antiguidade, hoje em dia, ele canaliza isso para uma coisa muito boa, que é tirar uma vesícula, um apêndice, um pé, né? Você pensar que alguém tira um pé de alguém, tá podre. Não, mas o cara, né, mentalizou aquilo pra uma coisa boa, teoricamente. É verdade, Não, por mais horrível que seja, a intenção do médico era boa, claro, né? Era boa. Mas o jeito de fazer era absolutamente horroroso. Era meio sarcástico. Não, é porque eu até falar, agora, hoje em dia a quantidade de dedos que você retira da galera aí é bem menor, diminuiu bastante, cara. Agora vai bem menor. São 2 dedos por paciente. Acho que a taxa de mortalidade não é mais 300%, né? De uma cirurgia. Não, O cara foi salvar um, matou 3. Ele matou até quem não tava sofrendo a cirurgia. É verdade. Pior que eu ia fazer essa piada, mas é verdade, cara. Eu ia fazer essa piada, porque o cara foi tão rápido que ele cortou mais 3 pernas, né? Já evitou outros problemas, né? Não, o cara cortou mesmo a galera. Cara, e acho que, assim, a gente pode começar tentando conceituar um pouquinho, né? Que nem a gente conversou antes, a gente tem acho que vários tipos, né, diferentes de anestesia. Os mais conhecidos são a local e a geral, né? Local é aquela que toma no dentista te dá, que toma em um lugar específico e naquela região você não sente nada. Mas no resto do corpo tá beleza. E tem também a raquidiana, né? A raquidiana, que é aquela que a mulher grávida toma e é direto na coluna, né? Que é uma coisa também que dá uma aflição. Dá uma aflição. Vou contar alguns casos interessantes. Quero saber. Mas assim, qual é a diferença entre essas? São outras drogas que se usam? É a mesma droga? Qual que é? Em geral, em termos gerais. Antes, fazendo um gancho muito interessante, que você falou de anestesia, os primórdios da anestesia vêm de muito tempo, né? Desde a China antiga, com a acupuntura, que até hoje se faz, né? Tem algumas pessoas que conseguem fazer anestesia com acupuntura, lógico que raro, né? Último caso, mas existe. Era como os chineses faziam antigamente. E a primeira anestesia documentada foi em Boston, Massachusetts, aquela foto famosa, tudo, que um dentista, Morton, aplicou o éter. Ele já usava no consultório dele para extração dentária e ele resolveu aplicar em outras pessoas porque ele achou que aquilo ia ser bom. E foi o primeiro procedimento feito sob anestesia. Ele desenvolveu uma máscara, né, que tem até hoje lá nesse hospital, que era um paninho e ele botava a máscara e o éter ficava pingando no pano e a pessoa cheirando. Entendi. E tirava a dor, teoricamente, e deixava a pessoa inconsciente. Era ácido sulfúrico, não vou saber direito exatamente o que era. Mas foi isso. E aí a pessoa cheirava e
Pagava. Pagava. Total. 16 de outubro de 1846. Por isso que o dia do anestesista é 16 de outubro. É meu aniversário! Olá! Rapaz! Que beleza, eu não sabia, cara. Você devia ter sido 16 de outubro. anestesista. Né, cara? Foi a primeira documentada, né? De lá pra cá veio um monte. Aham. A primeira anestesia geral datada é um pouco mais pra frente. E aí a gente já entra nesses conceitos que você disse. Aham. Né? Um conceito muito legal que a gente acaba... Muitas vezes quando a gente vai conversar com os pacientes, a gente tende a... Os próprios cirurgiões, né? Os colegas cirurgiões, que eu tanto gosto, que tanto me dão oportunidade de anestesiar. Às vezes eles, na intenção de diminuir, né? De deixar... Falar para o paciente que o procedimento tem menor risco, vamos dizer assim, ele acaba dizendo, é uma sedaçãozinha. Tá. Mas depende muito da medicação que o anestesista vai usar. Tá. Porque sedação supõe-se consciência. Sim. Você apenas dorme. Existe sedação leve, média e profunda. Tá. Profunda é aquela que você dorme completamente e só acorda o estímulo. E nem acorda, você só obedece comando. Então você tá dormindo, roncando, aí sua mulher, para de roncar, você para de roncar. Você não abre o olho, você não lembra, e isso é uma sedação profunda. Então o sono fisiológico é uma sedação. Na verdade, a anestesia consegue simular todas as etapas do sono, justamente porque a gente vai chegar lá nisso na tecnologia que tem hoje. E a anestesia geral pressupõe inconsciência. É um estado de sono profundo. Tá. Quando você fala anestesia geral, a pessoa vai ficar inconsciente. Existem várias maneiras de se fazer anestesia geral, inclusive que a gente chama de ventilação espontânea, que é a pessoa dormindo em casa. Quantas vezes você não está dormindo, entraram no quarto, acenderam a luz, mexeram, cutucaram você, não lembro. A pessoa fala, você não se mexeu, te cutuquei, acendi a luz, você nem se mexeu. É basicamente isso. Você dormindo inconsciente ali, sob anestesia geral e ventilação espontânea. Óbvio, com toda a monitorização que a gente tem hoje em dia para poder tatear se isso está sendo benéfico para você e não prejudicial. Claro. Mas é diferente, né? Porque se eu tô dormindo e alguém me abre o estômago, eu vou sentir, né? Com certeza. Então, mas aí que tem o... Aí que é o negócio, Aí né? que é o pulo do gato. Porque a anestesia geral, ela basicamente é definida por um tripé. Tá. Que é hipnose, tem que ter, é uma combinação dos três, mas não necessariamente tem que ter um deles, que é hipnose, analgesia e anestesia, né? Tem que tirar a dor, bloquear os receptores responsáveis pela dor e relaxamento muscular. Você não pode mexer a mão. Tem cirurgia que você tem que ficar completamente imóvel. A anestesia geral, com hipnótico e um analgésico, os opioides, que a gente vai entrar nessa linha aí depois, eles não garantem que você fique imóvel. Você pode ter espasmo. Então a gente usa uma medicação que chama-se relaxante muscular, que é o curare que o índio usava. Zarabatana. Tá. É o mesmo princípio. Tá. É a mesma medicação. Inclusive a gente usa uma dessas hoje em dia, mas que é muito antiga. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia mais moderna. Tem um índio de plantão em cada hospital. Com a Zarabatana. Tanto é que eu brinco às vezes. Às vezes eu pego a seringa e... Vai! Vamos... Mas a anestesia geral, teoricamente, pressupõe esse tripé. Tá. Não necessariamente tem que ter os três, por exemplo. Eu posso fazer uma anestesia geral só com hipnótico. Se não tiver estímulo doloroso, não tem por que eu dar uma medicação que vai dar analgesia. Certo. Teoricamente, eu vou posso fazer uma iatrogenia, porque você pode ter uma reação àquela droga. Tá. A anestesia é uma coisa muito louca. Quando você começa a ler, estudar a fundo o medicamento, a ação das drogas, você fala, meu... Porque assim, a droga mexe no corpo inteiro, né? Se fazer uma anestesia geral, você bloqueia praticamente tudo. Mas essas anestesias longas, que o cara não pode mexer, neuro, enfim, robô, é uma coisa muito louca. E como é que você garante, por exemplo, que as partes essenciais também não vão junto, entendeu? Tipo, parem de funcionar então, junto mas com o elas resto param, né? Algumas param. Por isso que a gente tá lá atuando. E, na verdade... Um anestesista não é nada sem um monitor.
né? Hoje em dia é monitorização obrigatória, é legislação, dependendo não. É crime você fazer anestesia sem os itens obrigatórios. Sim. Monitor, você tá falando é um monitor mesmo, não uma pessoa. Monitor, por exemplo, cardioscopia, né? Que é ver o eletro do coração no monitor. Tá. No monitor, no computador, né? Isso, no monitor lá, aquele monitorzinho que a gente vê normalmente na recuperação, né? Aquele que você tá, quando você tá vendo o filme, fica pip, sei, pip, é horrível pip. Esse negócio. Esse pipipi, quando era o residente mais velho, né? Tava no terceiro ano da residência, eu falava pros R1s que estavam entrando, pros residentes do primeiro ano. E hoje em dia, quando eu tô no hospital com os residentes, eu falo pra eles, é a coisa mais importante que o anestesista tem, é barulho. O anestesista hoje em dia, ele tá na sala, parece que ele tá no celular. Mas é aquele momento inicial ali, do começo da anestesia, é crucial e estressante, porque ele tá ouvindo completamente tudo. E é isso que o residente em treinamento tem que treinar principalmente. Eu falo pra ele, você tem que treinar o ouvido, porque você tem que ouvir o monitor. O monitor te fala tudo, a hora que mede a pressão, é só você regular. Normalmente te tira todos os apitos lá, não deixa nada. Mas tem alguns apitos que não dá pra tirar. Então, por exemplo, esse apito não dá. Você pode tirar, mas te prejudica. Porque você... É o batimento cardíaco, isso? É o cardioscópio, né? Que você vê o batimento cardíaco, o eletro. Às vezes o cara infarta, ou se tem uma arritmia. É basicamente para ver isso. O oxímetro, que é aquele que põe no dedo, né? A saturação, que a gente vê o nível de oxigênio no sangue, se a pessoa está oxigenada. E a pressão arterial, basicamente. Então, qualquer procedimento anestésico, qualquer ele que seja, uma sedação simples, uma sedaçãozinha, não interessa, tem que ter esses três, no mínimo. E aí vai, anestesia geral tem que ter outros. Um deles é o capnógrafo, que é o que mede o CO2 que a gente respira, que a gente expira. Por quê? Isso prova que na anestesia geral, sob intubação, o tubo está realmente no pulmão. Porque o anestesista pode pôr no esôfago. No esôfago. E aí não vai ter CO2, ele pode não ver, como acontecia no passado. Quem põe o tubo é o anestesista. Quem põe o tubo é o anestesista. Obviamente... Esse aqui adora anestesia. Essas coisas, cara, já me dá um frio na espinha, cara. Porque eu tenho uma coisa com isso. Eu fiz recentemente endoscopia, né? Tá te contando antes de Fala pra mim, aqui. O que você falou pra mim no dia que você fez endoscopia? Você chegou pra mim e falou que... Não, foi uma experiência próxima da morte, cara. Endoscopia. Não, eu cheguei lá... Mas mesmo depois de acordar, você achou que tava morto? Depois, Não, ele nem sentiu nada. Não, na hora... A anestesia é uma coisa muito louca, realmente, porque assim... porque você nem sente que você dorme. É esse tipo de anestesia. Eu queria até que você me falasse qual que é essa anestesia mais... Que eu acho que não é uma geralzona, né? Não é profunda essa de endoscopia. Porque é uma coisa que você não vê quando você dorme, você não vê quando você acorda. É uma anestesia geral. Que se apaga e não sente nada. Não é isso que é. Se for um anestesista fazendo, porque tem muitos lugares ainda que quem faz a anestesia das endoscopias é o próprio endoscopista. Entendeu? Só tinha na verdade, sempre foi um endoscopista para fazer a endoscopia e a colonoscopia. De uns tempos para cá tem havido um movimento que realmente o cara não quer ficar com essa bomba na mão, apesar de que para ele é mais prático, que ele não depende do anestesista, que é um cara miticamente folgado, que só quer ficar no celular e tomar café. E o anestesista é mais ou menos assim, ele quer chegar na cirurgia longa, sentar, aquela que não sangra, que ele fica sentadinho lá, o pessoal até esquece, ele faz a cabana, fica atrás, ninguém nem vê que ele tá lá. Cara, posso falar? Merecido, extremamente merecido, cara, porque se não fosse isso... aquele cenário que ele descreveu, cara, numa boa, por mim pode deixar o cara lá, inclusive ele tem direito a ganhar um sanduíche, chega umas mulheres lá pra ele, dá tudo que for. Pra ele ficar lá. Pra ele ficar lá. Pode ficar no celular, dá o agrado que for, cara, porque vocês merecem, porque caramba, cara. Então, aí, basicamente, se for o anestesista que for fazer, que ele estiver fazendo, muito provavelmente será uma anestesia geral sob ventilação espontânea. Porque a gente tem o tato e a gente vai usar a droga
no nível que é pra você ficar inconsciente. Até que você não lembra. Quando você tá fazendo uma sedação, uma endoscopia com sedação pelo endoscopista, ele não quer que você durma. Ele quer que você durma o mínimo possível. Tanto é que quando tem um anestesista fazendo, os caras dão graças a Deus. Puta, ainda bem que o anestesista vai lá fazer. Mas ele não quer que você durma por quê? Porque o risco é maior, é isso? O risco é maior, ele tá mexendo aonde o cara respira. E assim, tem muitas complicações que pode acontecer ali na via aérea. É que o cara tá muito acostumado e muito experiente, né? Um endoscopista, aí você vê um cara que trabalha todo dia, ele faz 30, 40 numa manhã. O cara acaba tendo uma experiência muito grande. Mas risco, né? Sempre acontece. Mas quais são? É isso que eu queria saber também. Quais são os riscos? Antes disso, não é toda anestesia geral porque o que controla o pulmão e o coração, por exemplo, são os sistemas nervosos separados, né? O sistema nervoso é autônomo, né? Eu não sei se é o mesmo, coração e pulmão. Não, na verdade eu tava falando isso, aí acabamos indo para outro assunto. É legal. As funções, né, de uma anestesia geral. Então você está monitorizado e é que nem quando a gente fala aqui, quando o anestesista fala que a anestesia é igual um voo, é exatamente isso. Para o cara atingir o plano de voo lá em cima e ficar 11 mil pés, 30 mil pés, ele precisa de uma indução, né? Uma aceleração do avião e subir devagarzinho e tal. A anestesia é a mesma coisa. Pra gente manter você num patamar dormindo, a gente tem que fazer um bolos de droga muito grande, uma quantidade muito grande, num curtíssimo espaço de tempo, pra você dormir, não lembrar do que vai ser feito com você, intubação, passagem de sonda, bifar. E aí a gente vai... Gostei da terminologia do bifar. Opa! E aí, maminha, né? A famosa maminha. Maminha. E aí a gente faz esse grande bolos num curto espaço de tempo. Segundo, você dorme, a gente faz normalmente a intubação, que é o mais básico ali, intubação, uma passagem de uma máscara laríngea, que é alguma outra coisa. E a gente já começa um plano de voo. Dali em diante, as intercorrências, se for uma cirurgia eletiva, programada, tudo, a chance de dar alguma coisa ruim é muito pequena hoje em dia. Por causa da monitorização que a gente tem e por causa do grande, vamos dizer assim, entre aspas, esquema de segurança. Em relação a alergias, comorbidades dos pacientes, o hospital hoje em dia não quer ter complicação. Claro. Paciente que... eu falo isso brincando. A anestesia, o paciente tem que sair melhor do que ele entrou. Porque ele entrou com apendicite, ele vai sair sem o apêndice. Então ele vai sair melhor. Entendeu? Então ele tem que sair acordado. Eu, normalmente, quando eu vou levar os pacientes para recuperação na sala de anestesia, a grande maioria das pessoas, mas a minha, o cara vai chegar lá praticamente acordado. Porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia que as medicações atuam muito rapidamente. Você dorme muito rápido, eu desliguei a bomba que está infundindo lá, você acorda muito rápido. E as funções que basicamente são completamente inibidas, uma delas é a respiração. Por isso que a gente tem que intubar numa anestesia geral, com intubação, né? A gente intuba, monitoriza o CO2 que está saindo, inclusive com curva. Tem uma curva específica que pela curva a gente sabe se o tubo tá seletivo, ou seja, se tá num pulmão só e não tá nos dois. Se tem alguma rolha, se o paciente está respirando junto com o respirador, enfim. Entendi. O que funciona no corpo humano na anestesia geral, essa que o cara tá, inclusive, curarizado, que é o termo que a gente usa para relaxamento muscular. Coração. Coração e a pressão. É a única coisa que basicamente funciona. Circulação sanguínea. O resto para tudo. O resto para tudo. Que coisa doida. Você desliga o cérebro completamente. Que coisa louca, né? É mesmo? Ele não tem nenhuma atividade, nada? Só o coração, senão também se não bater... Hoje Agora, mas é porque, antes de você falar, o coração é proposital ou a anestesia não para o coração e ninguém sabe direito por quê? Olha, é porque não tem nenhuma máquina que faça o coração bater. Mas a anestesia não para o coração? Não, de jeito nenhum. E a gente sabe por que ela não para ou é meio que ela pode sorte, parar. Deu sorte? Ela pode parar. Ela pode parar em alguns também. casos pode parar. Tá. Mas aí já é uma condição
mórbida, você tem que atuar, você tem que fazer uma reanimação, Claro. voltar com, né? Claro. Mas uma das coisas que acontece numa indução de uma anestesia, lógico, existe o tato e tudo, mas numa indução de uma anestesia, como você está dando uma concentração muito grande de uma droga no corpo, a grande maioria das drogas, o principal efeito das drogas é vasodilatação periférica. Os vasos da periferia dilatam. Tá. E isso faz cair a pressão arterial. Certo. E a droga que a gente usa hoje para dar hipnose numa anestesia geral, que é o Propofol, a gente pode falar um pouquinho melhor depois aqui, que é o que se usa na anestesia geral da endoscopia, que é aquela que você dorme, não percebe e acorda e acha que não fez o exame. É exatamente isso. E é um sono delicioso que o cara fala, não, faz mais aí, pelo amor de Deus, puta que sono verdade. gostoso, eu nunca tive esse sono na minha vida. É verdade, é um sono bom mesmo. Eu não acho, cara. Não, Me é dá uma verdade, coisa- depois você se sente descansado, né? Um negócio eu esquisito. fico tenso. Eu acho que eu acho que o exemplo que você deu é muito bacana da coisa do voo, porque ultimamente também eu quando eu pego avião eu também me sinto muito apreensivo, né? Talvez é a coisa de você, tipo, é uma coisa que você não tem controle. Não tem controle, Então, acho que abdicar do controle que é o complicado. Você tá pelo menos pra soltando mim, assim. completamente o controle. Inclusive sabendo o que vai acontecer, né? Você não tem nenhum controle sobre a situação. Numa anestesia, você tem, vamos dizer, vamos falar de riscos e complicações. Você tem os previstos e os não previstos. Tá. Aquilo que é previsto, você está preparado. Se acontecer, não vai ser tão catastrófico. Uhum. E você está antevendo que aquilo pode ou não acontecer. Quando você fala de imprevisibilidade, é aí que mostra se o cara realmente está preparado para fazer aquilo. Uhum. É como num avião. Sim. Tem imprevisto? Tem. Mas, bicho, quando o cara consegue contornar um imprevisto, aí que fala, pô, esse cara realmente está preparado. Porque ele não estava prevendo que aquilo aconteceu e ele contornou sem causar prejuízo para a pessoa. Sim, aquele tiozão que ele pousou no Rio Hudson, lá Isso, no Nova York. Esse é um dele. Agora, essa tríade que você falou aí, a hipnose é o quê? O que é? Qual é a definição dessa... Hipnose é o que dá inconsciência. O que te tira a consciência, tá? São medicações que a gente usa. Existe uma grande gama de medicações que são englobadas dentro dos hipnóticos. E ele faz basicamente isso. Ele, vamos dizer assim, a grosso modo, diminui a atividade cerebral. Tá. Vai induzindo a pessoa ao sono. Existe o mais famoso deles, são os benzodiazepínicos. Tá. Rivotril, lógico, em potência menor. Claro, dependendo da dose, né? Mas tem um que a gente usa, que é considerado um hipnótico sedativo, por exemplo, o diazepam. Tá. Que é muito usado já. Uma evolução dele, o midazolam, que a gente usa também. E essas várias diferentes têm indicações específicas ou... Tipo, essa diazepam é mais indicada para tal cirurgia? Não tem assim... Não. Hoje em dia a gente usa basicamente quase as mesmas drogas pela tecnologia e segurança que a droga dá. Uhum. Mas cada anestesia é um negócio... Outra coisa que é um negócio muito louco. Porque a mesma anestesia pode ser feita de várias formas. Uma pessoa mais antiga, se ela não for tão bem atualizada, ela vai fazer uma anestesia geral, só que com outras medicações completamente diferentes. Não muito diferentes, porque hoje em dia não, né, a coisa foi caminhando para um lugar que o que era muito prejudicial, assim, cai fora, né? Os caras não descontinuam o uso, não produzem. Mas existe ainda essa diferença, assim, que você fala, porra, o cara usou aquela droga, você é louco, velho, isso não existe mais. Enfim. Que legal. E a escolha dessas drogas é do anestesista? Do anestesista. É sua decisão. Você chegar e falar assim, ó, eu só trabalho com, sei lá, com Propolol lá que você falou e eu não quero mais saber de outra. Você pode chegar e falar isso. O hospital, ele tem o arsenal dele lá, né? Quando você trabalha no hospital, antigamente... por exemplo, quando eu vou num hospital público, eu sempre pergunto, né? Porque falta medicamento e tudo. Mas hoje em dia, quando você vai no hospital particular, não precisa ser um hospital muito de ponta. Dificilmente vai fugir daquele kitzinho básico do anestesista. Dificilmente.
pode faltar uma droga ou outra por questões de custo, dinheiro, mas assim, é difícil. É aquele conjuntinho e você vai escolher entre uma ou outra. Mas não dá pra você chegar pro paciente e falar, não, eu só trabalho com tal droga. Mesmo porque o paciente não faz a mínima nem ideia, sabe. né? Um ou outro fala, o senhor vai fazer anestesia com propofol, remifentanil? Vou. Tal. Um ou outro pergunta. Uhum. Mas tem paciente que não quer nem saber. Sim. Que é uma coisa muito louca de ser médico, né, cara? A pessoa tá depositando total confiança na tua mão, né, cara? Se você ler na internet anestesia geral, você vai, com certeza, você vai chegar lá apavorado. Porra, que pariu, eu não vou parar de respirar, velho. O cara vai fazer uma medicação que eu não vou conseguir me mexer. Que louco isso aí. Muito doido, né, cara? E acho que é qualquer médico, né? Mas sim, o cirurgião, o anestesista, cirurgião. A pessoa põe a vida na mão da pessoa, né? Cegamente, porque não tem nem como a gente saber o que é propanofol, o que é, né? Você tem que estudar por muitos anos pra entender o que é. E aí você estuda tanto tempo assim, você vira médico, né? Você fala, por exemplo, você fala também do cirurgião, que a única coisa que você sabe, por exemplo, onde é a vesícula, é aquela foto de livro de colégio. Só que a hora que você vê... Mas você vai ver o real, não dá pra distinguir absolutamente nada, cara. Nada. Eu fiz faculdade da área da saúde e eu tinha aula de anatomia e tinha lá o corpo inteiro, tinha as peças, mas tinha um corpo inteiro. E a gente teve a oportunidade de mexer no corpo. Não dá pra distinguir nada. Quer dizer que cada um dos órgãos não é de uma cor diferente? Assim. Não achava que o estômago era azul, o rim amarelo. Não são diferentes, amarelinhos, não. A gente vê mais pelo formato e pelo local, mas é tudo cheio de membrana, é muito grudado. Louco, é muito louco. É que acho que você nunca chegou a ver ao vivo, né? Não, eu nunca vi, cara. Mas é muito doido, cara. Não dá pra distinguir. Você não sabe o que é o que ali. É um monte de carne que nem no açougue. É igual ao açougue. E quando sangra, amigo. Quando sangra deve ser pior ainda. Não vê nada. Você é louco, cara. Não, cara, é uma doideira, cara. Tipo, médico. Assim, a gente já falou isso em alguns outros episódios aqui, mas a coisa do tipo, abrir alguém, cara, e abrir a pessoa, tira o coração, bota do coração, liga os bagulho. A gente falou com o Ricardo, mas foi depois do episódio, foi fora do ar. Não foi. Mas o trabalho dele também também, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Um dos grandes motivos pelos quais eu fiz anestesia foi realmente eu poder assistir os procedimentos, teoricamente, de camarote. Porque eu gosto de cirurgia, eu sempre gostei dos procedimentos, né? Eu olhava e falava, cara, que coisa maluca, bicho. O cara ele cerrou o peito, abriu o coração e tá fazendo assim um bypass, bicho. Assim, o coração parou de bater, velho. O coração para, cirurgia cardíaca, o coração para de bater. Para de bater. O cara morreu, porque o cérebro dele tá frito de anestesia. Ou seja, o cara não tá pensando, tá inconsciente. O coração parou. O coração para de bater, a pressão chega a zero, porque o coração não bate. Pra todos os propósitos, ele tá morto, né? A pessoa uma coisa muito louca, velho. Aí a máquina tá bombeando o coração, você fala, velho... Gente, e o cara sai vivo, conversando, tudo. Então eu falei, eu falava, mas eu não gosto de fazer isso. Eu não quero ficar 10 horas de pé, porque assim, pô, não quero isso. Isso e aí, é loucura, né, a anestesia começou a me fascinar por isso. Lógico, eu gostei muito quando eu tava na faculdade ainda, eu gostei muito da rotina do anestesista, né, do que ele fazia no centro cirúrgico. Mas ver os procedimentos, né, ver o cara, puta, esse cara, olha o que ele tá fazendo, gente. É legal que você pense assim. Micronômetro. Não, é legal que você pense assim, porque como a gente tava falando antes, a gente não pensa muito nessas coisas, né, cara? O quão fantástico é isso, né? A gente recebeu o médico que eu tava falando aqui, o Ricardo Leme, ele é neurocirurgião infantil. Puta. Então o cara abre crânios de crianças, né? Você tem que ser uma pessoa especial pra fazer um negócio desse, né? Não é possível, cara. Só fazendo um parênteses, né? Na residência, tem algumas residências, hospital público, né? Fiz lá na Unicamp. E tem aquele negócio, né? Do cirurgião demorar, lógico, tá ensinando. Tá todo mundo vendo. Tem residente de 5 anos de residência, enfim. E os procedimentos são demorados, né? Você pega uma cirurgia... Sei lá, vou dar um exemplo. Você pega um aneurisma que o cara vai fazer aberto, um cara bom, extremamente bom, faz a cirurgia em 3, 4 horas. Né? Ele, 2 neurocirurgiões. Abre a cabeça, vai lá, clampeia, clipa, tira, pronto. Extremamente habilidoso, com microscópio e tudo. Na Unicamp, bicho, demorava o dia inteiro. O paciente entrava às 8, 9 horas da manhã, a gente entregava o paciente prontinho, né,
todo anestesiado, com os acessos, né? Passados, tudo, tinha cirurgia que acabava 10, 9 da noite. Nossa senhora. E o mais interessante é assim, todo mundo odiava ficar na neuro. Odiava. E ficava aquela televisão zona, né, pra todo mundo ver. Era a única sala na Unicamp, porque a Unicamp não tem tanto poder aquisitivo. Mas a única sala que tinha televisão zona, eles compraram uma máquina tecnológica quando eu tava no último ano da residência. E aí eu virava a galera e falava assim, você tá na neuro? Eu falava, pô, que da hora, eu tô na neuro. Aí os caras falavam, velho, você é retardado, meu. Como que você gosta? Puta, os caras são chatos. Eu falava, cara, você não tá entendendo. O cara que tá sentado lá operando, desculpe o termo, é o pica das galáxias, velho. Você tá vendo um cara fora da curva fazendo uma cirurgia extremamente difícil e delicada. Pois é. O cara tá dentro do cérebro, pegando uma artéria, clipar. Se aquela porra sangrar, mata o paciente. Sim. Não, qualquer coisinha. E eu ficava parado olhando na tela, assim, né? Eu ficava assistindo, eu falava, velho, isso é surreal. O cara tá fazendo uma coisa e, de certa forma, eu tô dando as condições pra ele fazer aquilo, porque se fosse na época aí não tinha. da Inglaterra vitoriana, cirurgia de cérebro, neurocirurgia não existia. Então eu olhava e falava, cara, olha o que esse cara tá fazendo. E realmente, né, a Unicamp tem um corpo clínico muito bom de cirurgiões, né? Cardíaco e... Cara, transplante cardíaco lá, o cara faz em 1h30, 1 hora. É uma coisa assim absurda. A rapidez e a habilidade que o cara tem. E eu gostava de olhar justamente isso. Pô, o aneurisma da vascular. Você quer deixar um residente puto na Unicamp? Era escalar ele na vascular de quarta-feira no aneurisma aberto. Falava, gente, vocês não estão entendendo. Por mais que vocês não gostem do cirurgião que tá operando, o cara tá clampeando a aorta, velho. Ele tá clampeando a aorta. Tá botando uma prótese. O cara pode morrer uma semana depois, porque é um caso muito grave. Ele já ia morrer mesmo. Mas olha o que o cara tá fazendo. Ele tem que ter uma habilidade muito extrema pra fazer isso. Sangue frio. Porque assim, ficar com a mão ali dentro, afastando o intestino, porque a aorta tá aqui atrás, é uma coisa muito louca. É isso que eu gostava. E ainda gosto, né, de ver. Precisa de um cérebro especial pra fazer isso. Isso é com certeza. Não só o cérebro em si, mas também a preocupação em ter esse tipo de admiração. É uma coisa que, cara, todo médico tem que ter. Aliás, todas as pessoas tinham que ter, né, cara? Você tá admirado com aquilo que você tá fazendo. Sim. Né? Porque é aquela coisa de você botar o seu trabalho, as coisas que você tá fazendo acima de você mesmo. Isso é muito legal, cara. Mas é interessante que o Rubens comentou aqui agora, e o Ricardo já tinha dito e falou isso pra gente também. Uma coisa que eu acho que, mesmo sendo fascinante, é perigoso o ego do médico, né? Isso, com certeza. E inclusive ele comentou que dentre os médicos, os neurocirurgiões são teoricamente uma etapa acima, né? Um nível acima. Então eles se acham mais ainda, né? Se acham. E é difícil, né? E o médico tende a ter essa sensação de... Porque é muito poder, né, cara? Que nem a gente falou. Você dá a sua vida pra pessoa, né? E a pessoa... É difícil não se inebriar com esse poder, né? Basicamente, é neurocirurgião e cirurgião cardíaco. Se você for ver o que esse cara faz pra ele chegar com 45 anos, ser um neurocirurgião, é uma coisa fora da curva, entendeu? É o que hoje em dia tá muito em voga, esse negócio de coaching e tudo, mas assim, quem paga o preço? Entendeu? Anestesista. Adoro minha especialidade. Eu saio da faculdade, 6 anos, acesso direto. Eu presto a prova de residência, entro na residência, 3 anos eu sou anestesista. Eu faço qualquer tipo de anestesia, desde transplante até criança, até uma unha encravada. Você sai habilitado para fazer tudo, lógico. Desde que seja uma boa residência, que tenha volume e tudo. Mas você sai habilitado para fazer tudo. Cara, o neurocirurgião são 5 anos de residência, ralando, porque não é fácil, os caras se fodem na residência. E chega no 5º ano, não dá pra ele ficar só na neurocirurgia. Ele tem que fazer ou coluna, ou epilepsia, ou para ir para a área vascular, ou fazer neurointervencionista, que é os caras que só fazem embolização via endovascular, que é uma cirurgia pouquíssimo invasiva. Então você vê, cara, o cara continua estudando, refinando o trabalho dele em prol de uma única coisa.
Muitas vezes, não é o paciente. É resolver o problema do paciente. Então, por isso que ele fica com o ego muito grande. E às vezes o cara fica, assim, intragável em tratar com as pessoas. Porque ele quer, na verdade, resolver que o cara tem um aneurisma dificílimo. Cara, às vezes eu tento me colocar na situação. É difícil olhar pro paciente, velho. Porque o paciente é uma pessoa normal. Ninguém sabe que ele tem um aneurisma lá dentro. E o cara tem que tratar aquilo. Que é uma coisa que ninguém tá vendo, só ele. Então acho que se botar na pele do cara é difícil, né? É difícil, é claro. Sim. Não, eu imagino que o paciente tem que ser um elemento que você simplesmente apaga, que é uma pessoa... Se ele se envolver muito com o paciente, vou tirar aquele aneurisma, às vezes a emoção tira a razão. Afeta, né? É verdade. Então o cara é... Mas é legal, eu acho que isso não é só para neurocirurgião, acho que isso é para qualquer médico. Pra tanto qualquer que, médico. Cirurgião tanto que cardíaco, eu jamais seria médico, porque eu sei que eu não tenho a moral de assumir uma responsabilidade dessa, entendeu? Sim. Eu jamais assumiria a responsabilidade da vida de alguém, eu não tenho essa... Por isso que é tão admirável, eu acho tão admirável, assim. Porque é bom que a gente tenha pessoas que queiram fazer isso, né? Porque eu, por exemplo, sou mais covarde, não faria. Sim, claro, não, mas é uma responsabilidade incrível, cara. A gente vê isso no hospital que eu trabalho, porque como é um grupo muito grande e alguns cirurgiões de renome, então às vezes o pessoal do grupo, né? Os sócios do grupo de anestesia lá, eles às vezes designam pessoas específicas para aquele cirurgião. Porque o cirurgião fala, hoje o fulano tá aí, bota ele na minha sala lá. Ele mesmo pede, porque sabe que assim, cara, não pode dar errado. Sim. Do mesmo jeito que ele vai fazer a cirurgia, a anestesia não pode dar errado. Claro, Intercorrência acontece. Mas aí ele fica mais seguro do anestesista que sabe conduzir uma intercorrência. Por exemplo, via aérea, uma de imprevisibilidade. Entendi. Via aérea, assim, a gente vai entubar o paciente. Procedimento de intubação. A princípio, a estatística é muito alta, né? De via aérea difícil. Que é aquela via aérea dificilmente de ser acessada. Porque quando a gente vai fazer a intubação, a gente usa um instrumento muito arcaico, da idade da pedra, da idade de ferro, uma lâmina de aço, que é extremamente mecânico, que futuramente vai ser substituído por um videolaringo, que já tem, mas ainda é muito caro nessa tecnologia. Mas é basicamente uma lâmina com uma luz na ponta, que a gente entra na base da língua e vai até a epiglote, lembra da epiglote? A velha conhecida, que a hora que você engole a comida, ela desce, ela troca, tampa o pulmão, teoricamente, para a comida ser desviada para o esôfago. A gente vai bem na base da língua, ali na epiglote, um lugar que chama valécula. E a gente levanta mesmo assim para frente, sobe assim. Tira a base da língua da frente. Fica só a ponta da epiglote. E aí ali a gente vê as cordas vocais, que é a estrutura anatômica que a gente se baseia para poder intubar o paciente. Fazer o processo de intubação, que é colocar o tubo lá dentro, que é o que vai garantir oxigênio para a cirurgia inteira, e ele vai respirar. Então existe via aérea difícil, que é quando você faz essa manobra e você não enxerga nada. E não vê aonde você vai colocar o tubo. Só que a reserva de oxigênio do paciente uma hora acaba. Sim. Então você tem tempo para pensar e agir e fazer o procedimento, garantir a via aérea. Aí que tá a frieza e a tecnologia. Hoje em dia tem uma tecnologia, você vai em um hospital de ponta, você não vai passar apuro. Mesmo porque você dá um grito, sempre vem um anestesista te ajudar. Né? A gente anestesista tem que trabalhar muito sozinho dentro da sala cirúrgica. Quando há uma complicação e você, mesmo você estando num ambiente, vamos dizer, num hospital, você está fazendo uma anestesia particular, que você não é do grupo da casa, se você chamar, você sempre conhece alguém, né? Anestesista, você sempre conhece alguém. Mas se você pedir para chamar alguém, sempre vem alguém te ajudar. Porque a gente trabalha muito sozinho, então assim, na hora da merda, sempre, a hora que você chama, alguém vai. Porque, também, né? Porque a hora que você precisa, a hora que você fala assim, tem um anestesista te chamando, cara, corre, porque assim, a anestesista tem o ego lá em cima também, né? Sim. Então quando ele chama, bicho, vai porque tá acontecendo alguma coisa. Ele não tá conseguindo fazer algo. É mais difícil por causa da tecnologia que a gente tem, mas, por exemplo, em relação à intubação, é uma imprevisibilidade. Então tem uma parte do início da cirurgia
antes da gente fazer anestesia, tudo, que chama-se time out, que é um checklist do que vai ser feito na sala. Chama-se cirurgia segura, né? Checklist cirurgia segura. Então a enfermeira faz algumas perguntas. Nome do paciente, número do prontuário, checa na pulseira. Doutor, que procedimento vai ser realizado? Uma colecistectomia videolaparoscópica, retirada da vesícula. Aí pergunta pra mim, senhor anestesista, com seu nome, seu CRM, aparelho de anestesista, tá checado, itens de segurança, tal, beleza, tal. Via aérea difícil? Muito anestesista fala, é ou não é? Mas, na minha visão, não que tá errado quem responde sim ou não, na minha visão eu respondo, não prevista. Se eu tô olhando pra você, né, a gente tem alguns indícios pela anatomia. Tem alguns indícios que você já sabe se que a gente olha e fala, esse cara pode ser difícil. Mas mesmo assim, se o próprio paciente não te falou nada, até que se prova o contrário, ele não tem nenhuma dificuldade em ser entubado. Então, quando o enfermeiro pergunta, via era difícil? Eu falo, não prevista. Aí você vai entubar, cara, via era difícil. Você não consegue ver. É uma imprevisibilidade. Entendi. Você tem que estar preparado para o imprevisto acontecer. E aí, se é difícil, você mete o tubo às cegas. Não, aí a gente, lógico, num hospital que eu trabalho, que é de ponta, tem a tecnologia, eu vou lá, peço o instrumento, que é o videolaringoscópio e pronto. Tá. Dificilmente você não vai entubar. Se não tem a tecnologia, você tem que... Aí você não entuba. Ou não, aí você tem que normalmente sim, dificilmente não vai ter. Mas existem várias técnicas para você... Enfim, se você for uma pessoa muito bem preparada, você consegue contornar o problema. Você consegue contornar. Se você não tiver a tecnologia de hoje em dia com os vídeos laríngos e com o fibroscópio, que é como se fosse um aparelho de endoscopia mais fino que a gente usa para fazer as intubações, que você vê ao vivo lá a corda vocal, um negócio fininho que você entra lá dentro. Se você não tivesse tecnologia, você tem que fazer alguma coisa. Nem que seja uma cricotireoidostomia, que é tirar aqui, botar um tubo lá dentro. Entendi. Você vai fazer para garantir que o paciente não morra, né? Claro. É um processo, enfim. Porque a hora que você vai entubar, ele já tá parando de respirar, é isso? Ele já parou. Ele já parou. Se você enfiar o tubo, se o tubo passar pela corda vocal, o paciente estiver respirando, ele tosse. Que é o primeiro reflexo. Esse é um dos motivos pelos quais a gente faz o relaxamento muscular. Entendi. Porque o mecanismo o reflexo de tosse é o fechamento súbito da corda vocal para expulsar alguma coisa que está entrando no pulmão. Cara, então o negócio é muito mais tenso do que eu imaginava. Tenso, mas são segundos, né? A hora que ele para de respirar, você tem que entubar. É só na hora que ele para. É que assim, existem algumas nuances aí, né? Você pode ventilar o paciente, né? Tá. Você coloca aquela bombinha. Você fica... O carrinho tem uma bolsa ali, um reservatório. Você põe a máscara Você fica segurando a máscara e ventilando o paciente. Só que ventilar é super correto, né? Mas eu não faço isso porque hoje em dia a grande maioria das cirurgias são videolaparoscópicas, né? E uma coisa que tem quando você ventila o paciente, você não controla muito o quanto você está dando de volume. E parte desse volume não vai para o pulmão, vai para o estômago. E aí fica um pouco de ar no estômago. Entendi. Então normalmente eu faço uma pré-oxigenação. Isso é muito importante, porque nessa hora, às vezes o paciente acha que já tem um cheirinho. Não, cheirinho é para criança. Tem paciente que fala, é um cheirinho? Não, cheirinho não, aqui é só oxigênio. Então até hoje em dia eu tenho uma brincadeira que eu falo para todo mundo. Eu pego aquela máscara ali, né, do carrinho, aí eu falo pro paciente, máscaras de oxigênio cairá sobre a sua cabeça. Ponha primeiro em você e não no coleguinha. Salve-se quem puder. Aí o paciente dá risada e fala assim, doutor, pelo amor de Deus, eu tenho pavor de avião. Eu falo, mas aqui nós estamos numa situação completamente controlada. Fica sossegado. É por você, né? Mas é uma máscara de oxigênio, então você fica respirando. E qual que é o intuito da gente fazer isso, que é uma coisa muito conhecida, que é a pré-oxigenação numa anestesia geral? Ter mais tempo, né? É que o ar que a gente respira tem 70% de nitrogênio. Então, a gente faz a desnitrogenação. Quando você respira oxigênio a 100%. Você expira e vai expirando 100%, você
tira todo o nitrogênio e fica basicamente com 100% de oxigênio no seu pulmão. Isso te dá tempo Dura mais, né? pro anestesista poder trabalhar. Isso é uma coisa muito louca, porque isso é uma coisa muito louca, porque eu não sabia que isso existia, essa possibilidade. Eu descobri desse negócio de oxigenação, você fica mais tempo, você pode ficar sem respirar mais tempo, por causa daquele mágico lá, aquele David Blaine, sabe? Sabe David Blaine? Ele uma vez eu vi um vídeo dele contando que ele se oxigena, e não é só ele, tem outros caras que fazem isso, pra ele poder ficar mais tempo sem respirar. E aí eu falei, pô, eu nem sabia que era possível fazer isso, né? Que legal. Por exemplo, uma pessoa, assim, existe algumas particularidades físicas ou até em relação a doenças prévias que o paciente tem que diminui essa reserva dele. Mas, por exemplo, uma pessoa como eu, se eu fizer, existe uma regrinha não, estudos, né, que validaram isso ao longo do tempo. Se eu respirar oxigênio a 100% durante 3 minutos, respirando normalmente, com aquela máscara, se eu respirar durante 3 minutos, eu basicamente faço toda a desnitrogenação no meu pulmão. Isso me dá uma segurança aí de mais ou menos uns 5 minutos, com a saturação sem cair. 5 minutos sem o cara respirar. Sem o cara respirar. Você viu? Que doido. Nossa. Por isso que às vezes eu falo, quando tem parente médico, que não é anestesista, nem cirurgião, e quer assistir a cirurgia do parente, eu falo, puta que pariu, porque o cara não faz a mínima ideia do que é uma sala cirúrgica. Médico que não entra no centro cirúrgico, ele não faz a mínima ideia. Ele sabe que é uma intubação, ele intubou na faculdade, quando ele trabalhou no pronto-socorro, mas ele não faz a mínima ideia. E ver o paciente sem respirar, porque anestesista, ele faz tanto aquilo que é automático. Então, por exemplo, eu em geral, sou uma pessoa bem tranquila. Eu pré-oxigeno bem o paciente, faço minha anestesia. Quando eu vejo que o paciente já dormiu, parou de respirar, normalmente eu falo pro técnico de enfermagem que tá me auxiliando. Eu falo, ó, pode tirar a máscara, né? E aí você tira a máscara, o paciente tá lá, o olho fechado, dormindo, sem respirar. Então assim, quem não é da área, olha e fala, meu, você é louco! Desesperador. Claro. Aí eu pego o instrumento, vou lá devagarzinho, ela tá me auxiliando, vou lá, faço minha manobra. Porque se você não estiver tranquilo... Aí é pior ainda, você tem que estar tranquilo. Eu sei que eu tenho tempo. E outra, eu tô ouvindo, que a gente falou no começo da monitorização. Então, voltando, pegando um gancho lá no começo, aquele apito do oxímetro é o que eu falo para os residentes treinarem o ouvido. Eu fiz isso na minha residência inteira, porque eu tinha alguns residentes mais velhos que falavam isso para mim e eu achei isso muito importante. Então, minha residência inteira eu treinei meu ouvido para ouvir tudo que tá na sala. Então, a enfermeira tá falando com você, o cirurgião tá perguntando que antibiótico você vai fazer, você tá ouvindo o negócio, aí o outro fulano entrou, aí caiu um negócio, o seu celular vibrou. Hoje em dia você tá ouvindo tudo. Mas uma coisa que você não pode deixar de ouvir é o paciente. Muitas vezes você não tá olhando pro paciente diretamente, mas você tá de costas e aspirando alguma droga e você tá ouvindo. Então aquele barulho de pi, 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 ele te dá 2 informações muito importantes, que é a frequência cardíaca, o número de batimentos e quanto tá a saturação de oxigênio. Porque aquele barulho, ele fica agudo ou grave. Quanto mais agudo for o barulho, a saturação tá 100%. Quando aquele barulho começa a ficar grave, ele vai caindo. Que legal. Então, quando eu tô entubando um paciente, eu tô de costas pro monitor. Então, quando começa a cair a saturação, eu já sei. Que se eu tô demorando muito, se eu não tô... Tanto é que às vezes eu falo, pô, esse paciente tem uma reserva pequena. Mas dá tempo de você entubar. Entendeu? O cara que tem gente que se desespera. É claro, Tem gente que se desespera. Imagina o cara bota lá o cara assim, aí toca o telefone. Peraí, eu já volto. Aí também você. Não, tem mais. Não, mas às tem... vezes dá, porque os 5 minutos, o cara vai lá, tem. Não, mas o cara, aí, pelo amor de Deus. Tem colega. Não, mas tem colega que se desespera, entendeu? É meio que uma. É a tal da inteligência emocional. A pessoa às vezes é bem preparada para aquilo, mas diante de uma coisa imprevista. Tranquilo, vou entubar esse cara aí. Pá. Quando ela pega aquele cara obeso, que vai fazer uma cirurgia bariátrica, que até que se prove o contrário, todo obeso é uma veia difícil, mesmo você tendo indícios de que ele é fácil, porque ele não tem pescoço, dificilmente você vai conseguir fazer isso aqui com ele, que é uma manobra que a gente faz muito de extensão da cabeça, né, que é pôr a cabeça para trás.
Um dos parâmetros que a gente usa para ver se o paciente vai ser uma veia difícil é medir a distância do mento até a cartilagem tiroidiana. Então a gente faz essa medição. Então a pessoa que não consegue fazer isso, ó, idoso, por exemplo, muito provavelmente pode ser uma veia difícil. Se ele ficar assim, né? Deixa um material aí pra eu usar, que se eu precisar. Entendi. Entendeu? Agora, pode falar. Não, eu só ia perguntar se exatamente isso que você falou, se o paciente, a pessoa em si, ela diferencia a questão pro seu trabalho. Tipo assim, esse cara, como você falou, o cara obeso, ele pode ser de uma forma, de repente o cara é mais alto, tem o pescoço maior, ou mais baixinho, que tem o pescoço menor, ou a criança, ou sei lá, isso faz diferença? Ou mulher também? Isso influencia também o seu trabalho? De certa forma, sim. Basicamente, quando vai fazer anestesia geral, com certeza. Influencia e outras características, né? A apneia do sono. Quem tem apneia do sono, o nome já está dizendo. O cara tem apneia no sono. O cara para de respirar enquanto dorme em casa. Ou seja, a chance dele parar de respirar e a oxigenação cair muito é muito grande. Mas a apneia é por causa da anatomia aqui, ó. Da anatomia. Então ele já tem um cenário favorável para que aquele conjunto da boca, principalmente do palato, desabe, porque a apneia é isso. A base da língua e o palato mole, ele desaba, colaba e encosta. Aí ele fecha a passagem de ar. E aí a pessoa não respira. Mas aí com o tubo não previne isso de acontecer? O tubo previne isso, mas os pacientes, na verdade, a apneia do sono, ele tem uma característica que esses pacientes são difíceis de ventilar. Ele já tem uma reserva diminuída, porque normalmente quem tem apneia do sono, normalmente é paciente um pouco mais gordinho, obeso, tal, já tem algumas características que diminuem a capacidade dele de oxigenação. Então a reserva dele já é mais baixa. E além de tudo, ele é um paciente difícil de ventilar. Essa é outra questão que a gente se preocupa muito. Se o paciente ventila. Porque se a saturação cair e você não tiver entubado, a salvação do cara é você ventilar. E existe pessoas que não ventila. Existe pessoa que não funciona. Não funciona a ventilação. Ela não ventila de jeito nenhum. Você não vê expansibilidade do tórax, continua caindo. E aí é desesperador. Porque você não consegue. Aí que veio um gênio, que é um dispositivo que se usa hoje em dia, que é a tal da máscara laríngea. Que é uma coisa, um instrumento que foi inventado justamente para essas situações. É uma situação conhecida em anestesia, e usa-se esse termo: não intuba, não ventila. Porque você foi lá, fez a manobra de laringoscopia, né? Que é colocar o laringoscópio, que é o instrumento, olhar. Não olhei nada. Não vou conseguir entubar esse cara. Então eu vou ventilar. Não ventilo. Você está numa situação de não intubo, não ventilo. E agora? Como que eu dou oxigênio para ele? O cara inventou um dispositivo que chama-se máscara laríngea, que é um dispositivo de resgate para essas situações. Que hoje em dia acabou se banalizando, não no sentido pejorativo da palavra banalizar. Banalizar ficou comum. Se difundiu muito o uso para cirurgias rápidas, para você não manipular a via aérea, porque entubar é foda. Entendi. Fala o português bem claro. Botou um tubo na boca do cara para fazer um procedimento rápido, então a gente usa máscara laríngea. É um dispositivo como se fosse uma concha, assim, né? Uma máscara assim, né? Mais ou menos o formato. Depois a gente podia mostrar aí no... Máscara laríngea. Coloca aí, produção, máscara laríngea. E aí quando a gente passa, ela basicamente acopla bem na garganta ali embaixo, vamos dizer assim, grosso modo. Pode ter até alguma. Se ele colocar as imagens lá, vai ver que tem algumas encaixadinhas. A gente tá com algum problema técnico aí. Mas tranquilo. E a gente consegue dar oxigênio pro paciente desse jeito. Entendi. A máscara laríngea, se a pessoa souber passar, a pessoa tem que treinar, passar. Mas não é uma coisa muito difícil, é uma coisa que assim salva a vida. Claro.
Agora, me fala uma coisa, outra coisa que eu queria saber, eu sempre quis saber. Existe diferença entre a anestesia geral e o que eles chamam de coma induzido? Na verdade, o coma induzido é... O coma induzido seria, vamos dizer, uma sedação para pacientes graves. O coma induzido de pacientes de UTI, né? O paciente está em coma induzido. Muito provavelmente não, essas situações, existem algumas situações específicas que o paciente, ele não pode ter, ele tem que ficar o mínimo ativo possível. Entendi. Para o organismo dar conta de se recuperar. Uhum. Hoje em dia, com o avanço, é muito prejudicial, às vezes, é mais prejudicial o cara ficar entubado e imóvel lá, se recuperando, do que ele estar acordado e fazendo fisioterapia. Porque ele lá em coma induzido, aumenta a gente fazer trombose, enfim. Paciente entubado há muito tempo, normalmente tem que ir para traqueostomia, senão aumenta a chance de pneumonia associada à ventilação mecânica. Mas o processo de coma induzido, induzir o coma é semelhante? É basicamente, o coma induzido normalmente, existe várias fórmulas, né, que eles fazem, mas basicamente eles usam, hoje em dia, a UTI também usa o Propofol, a mesma coisa que uma anestesia. Ele usa a dose contínua, ele coloca lá no paciente, na veia e deixa a bomba jogando um fluxo constante. Entendi. E outras drogas que também usa é o fentanil, que é um opioide que a gente usa em anestesia, para induzir anestesia, e o midazolam, que é um parente é um irmão do diazepam. Do diazepam, entendi. Então o coma induzido é basicamente isso. É mais ou menos a mesma coisa, essencialmente, né? A mesma coisa. A diferença é a aplicação, né? Para que você usa... Isso. Coma induzido normalmente é para uma sedação num paciente de UTI, que ele tem que... Senão o paciente fica tossindo, com o tubo na boca, aí quando o cara tosse, aumenta a pressão abdominal, a pressão vai lá em cima, então não pode, né? Um paciente que está se recuperando de uma cirurgia, ou está com um caso grave, mesmo que não seja cirúrgico, ele não pode ter essas variações de pressão, aumentar a pressão abdominal desse jeito, enfim. Ou ficar nervoso, né? Ou ficar nervoso, Entendi. Agora, você quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Você comentou no começo uma coisa, antes da gente encerrar, porque senão a gente fica a noite inteira aqui. Com certeza, isso aí a gente... Não, vamos anestesiar aqui os nossos ouvintes. Mas eu quero Tem conversar... a prática aí, que eu trouxeram a maca. Você é louco, eu quero distância, eu tenho medo dessas coisas. Não, o medo da anestesia é ele, esse aqui caga de medo. Eu tenho medo mesmo. Mas você comentou uma coisa no começo que eu queria te perguntar também. A questão da concepção de consciência para o médico. Como é que o médico define a consciência? Em termos práticos, eu digo, né? Você falou, no começo você comentou, o cara tá dormindo em casa, você estava falando da sedação e tal, ele tá dormindo em casa, tá consciente. Então, quando o cara tá dormindo, ele tá consciente. Assim, para medicina, você faz essa categorização ou não? Não é tão, na minha visão, isso, né? Claro. Às vezes eu posso estar um pouco desatualizado, talvez não tenha me aprofundado tanto no tema. Mas eu vejo mais em relação a respostas, né? Então, eu vejo o paciente num estado de inconsciência quando ele deixa de responder a estímulo, qualquer ele que seja. Um estímulo que a gente usa bastante em anestesia, não usa muito. Alguns usam, inclusive cirurgião às vezes usa, ou quando a gente está fazendo endoscopia, na hora que antes do endoscopista colocar o aparelho na boca, ele testa o reflexo ciliar, né? Ele mexe no cílio aqui. Porque quando você mexe no cílio, a pessoa dá aquela mexidinha. Se você estiver dormindo e mexendo no seu cílio, você provavelmente vai dar uma mexidinha. Entendi. Na anestesia... porque minha dúvida era essa, assim, que a gente falou, até que você falou que esse é o pulo do gato, né? O cara tá dormindo e o cara tá sedado mesmo, né? Tem uma diferença que é o cara não sentir, não ter reflexos, né? E tem umas particularidades, né? Tem sedação com certas medicações que o cara não obedece a comando de jeito nenhum, mas por efeito da droga. Mas de certa forma, uma sedação. Entendeu? Entendi. Porque não dá inconsciência, é mais um mecanismo da droga. Tá.
Tem uma droga muito louca que chama-se cetamina, né? Cetamina? Cetamina. Ou hoje em dia destrocetamina, né? Que é um isômero óptico, né? Lembra do estrógeno, levógeno, aquela coisa da química lá, enfim. Sei. E é uma droga muito louca, que antigamente era usada bastante, e ela é uma droga dissociativa. Ela dissocia o córtex do cerne do cérebro. Então, se você fizer cetamina num paciente sem nada antes, ele fica muito louco. Muito louco. Ele, o córtex, ele fica só emocional. O córtex funciona sem o controle do emocional, que é o sistema límbico. Mas o que rege a pessoa? A pessoa tá lúcida, ela tá acordada? Não, ela tá sob efeito de uma droga. Mas ela dorme, ela não fica acordada. Não, essa droga basicamente é dissociativa, a pessoa fica num estado assim, que é até desesperador. Hoje em dia, nós da anestesia, a gente não faz isso, porque assim, você submete, isso já deu muito processo, o uso dessa droga. Porque você submete a pessoa a situações que não são legais por causa dessa dissociativa. Então a pessoa fala coisa que ela já fez e ela não sabe o que tá falando. Tipo um soro da verdade. Tipo um soro da verdade, assim, começa a falar. Porque tem uma droga que chama ketamine, não é? Tipo, em inglês, será que é a mesma? Acho que é. Deve ser, né? Em inglês, eu falo cetamina porque em português é cetamina, mas a marca da droga é ketamina. Então. Então deve ser esse mesmo. É essa daí. Tá. Em inglês se escreve com K. Ketamina. Então é isso mesmo. Que eu já vi algum filme, tipo, letra de rap, alguma coisa assim, ketamine, tá? Então acho que é o soro da verdade, não é? É que a gente tá com problemas técnicos, não podemos pesquisar nada aqui. Mas eu acho que se não for, deve ser parecido. Deve ser similar, né? Mas é o mesmo nome igual, com caça, pode ser. Né? Mas é uma droga que deixa muito louco. Mas que interessante, depois eu vou pesquisar mais sobre essa droga aí. É muito louco, ela dissocia e assim, o cara fica xarope mesmo. Xaropeta. Às vezes a gente usa, é uma droga muito boa, né? Pra controle de dor. Mas a gente usa quando o paciente já tá anestesiado geral, já tá entubado. Normalmente a gente faz, às vezes uma dose até maior pro evitador, né? Isso é uma coisa muito interessante na nossa profissão. A gente você tem que bloquear todos os receptores para dor possíveis. Porque qualquer estímulo de dor durante o ato cirúrgico reflete na hemodinâmica, que é pressão, frequência cardíaca. E se aumentar a pressão, aumenta o sangramento. É o que você falou. Existem cirurgias que o cirurgião pede que a gente faça uma hipotensão induzida. A gente induz o paciente à hipotensão para ele ficar com a pressão bem baixa para sangrar menos. Porque parece que o sangramento na cirurgia é a pior coisa que pode ter, né? Porque você não vê nada, porque isso. Claro, pro paciente também, né? Que o cirurgião é bem treinado para fazer aquilo que ele faz todos os dias. Quando sai alguma coisa do normal, ele sempre pergunta pro anestesista: esse cara toma algum anticoagulante? Esse cara toma AS? Ou a pressão dele tá boa? Quando o cara pergunta, o anestesista normalmente já fala: ele tá sangrando muito? Não, tá sangrando mais do que o normal. Vira e mexe, o cirurgião fala isso. Ele sabe. Já sabe, já. Você não vai perguntar pro cara o que é o normal pra você. Você não vai entrar nessa reflexão. Mas no meio da cirurgia o cara sangrando, espirrando. Não é o mais indicado. É que existe um embate, né? Às vezes o anestesista não gosta muito dessa intromissão do cirurgião. Mas eu, na verdade, sou tranquilo. Eu sempre pergunto: por que você acha que tá sangrando? Porque às vezes o paciente tá normal lá e o cirurgião realmente acha que pra ele ali tá sangrando mais do que o normal. E realmente atrapalha, né? O campo, divisão, tudo. Entendi. Às vezes eu falo: olha, realmente a pressão dele tá um pouquinho alta, tô tentando baixar aqui. Vamos ver se abaixa. Às vezes a pressão tá muito alta. Mas nem sempre isso quer dizer um estímulo doloroso, entendeu? Se você tiver com a monitorização toda certinha ali, porque tem uma coisa que a gente mede também, no sono, né? Que você tava falando naquela hora, uma coisa muito interessante que a gente não pode deixar de falar, que hoje em dia se usa muito, é um monitor que chama-se BIS, né? É um índice bispectral, que a gente coloca um adesivo aqui na testa, né? Existem os adesivos bilaterais, são eletrodos, que a gente coloca no coração, a gente coloca aqui, e basicamente ele faz uma leitura de um eletroencéfalo bem mais rudimentar, né? Porque o eletroencéfalo é um monte, né? Então ele põe, são 4 eletrodos aqui,
existe um posicionamento específico que você coloca, e aí ele faz uma leitura de um eletroencefalo mais simples, e ele torna isso mais palpável através de um número. Através de um cálculo do próprio monitor, ele dá um número para você, que é o BIS, que a gente usa bastante. Então, quando você põe o BIS, o monitor, num paciente completamente acordado, por exemplo, a gente aqui, vai dar o quê? 98, perde 100. Na anestesia geral, a base, na definição, é com o BIS abaixo de 60. Qualquer BIS abaixo de 60 já pode considerar anestesia geral, justamente porque ali já é inconsciência. Que é, a grosso modo, esse aí é um número para medir a atividade cerebral, é isso? Para medir a atividade cerebral. Numa sedação, o paciente não está com o BIS abaixo de 60. Ele está com o BIS um pouco mais alto. 60, 70. Ele fica variando aquilo lá. Então, isso é uma coisa legal que você falou do sono, né? Se a anestesia simula o sono. Ela consegue simular todas as fases do sono. E aí, aquilo que você me perguntou lá, que eu falei, guarda pro podcast, é que pode sonhar sim. Tem paciente que acorda e fala, nossa, tava sonhando. Teve sonho. Tava sonhando que eu tava desempregado, que eu tava no meu emprego. Não, tem gente que acorda, a pessoa acorda muito bem, né? Ela não acorda mais tão sonolenta como antigamente por causa das medicações que a gente tem. Mas às vezes o paciente acorda, não, me tira daqui. Não, tá tudo bem, lembra? Você tava vendo operar, você lembra? Ah, nossa, é verdade, já. Não, mas não aconteceu a cirurgia ainda. Não, já aconteceu, já acabou. A cirurgia já acabou. Não, mas eu tava no meu trabalho, meu chefe tava. Já aconteceu isso várias vezes. Não, meu chefe tava me mandando embora. Eu fiz uma merda no trabalho. Não fez merda nenhuma, você tava operando, tá tudo bem. Eu tava sonhando que eu tava em Londres no século XIX. Então é uma coisa muito louca, velho. Agora você simula as fases do sono de propósito ou Não. Propositalmente para aquele procedimento, né? Tá. A gente já sabe hoje em dia, porque o aparelho do BIS tem que ficar abaixo de 60. Aí, com os estudos, foram ver, ele tem que ficar entre 40 e 60, porque viram que abaixo de 40, a anestesia, teoricamente, não dá nenhum efeito colateral. Mas, algumas coisas, principalmente pessoas idosas, aumenta a chance de delírio e demência. Não que seja uma coisa muito bem documentada e muito fácil de ser estudada. Mas você pegar um idoso numa cirurgia e deixar o BIS muito baixo, ele tem um índice aumentado de fazer um delírio no pós-operatório, que é uma condição muito mórbida. Entendi. Quem tem delírio numa internação tem uma chance de 60% e 70% de morte no primeiro ano. Que isso? Então o cara foi pra casa, ficou bom, tal. No primeiro ano, a chance dele morrer é 60%, 70% só porque ele teve aquele delírio na internação. E esse delírio é o quê? Delírio é um estado confusional agudo. A pessoa fica variando muito um estado confusional. Não sabe que dia que não sabe se é de noite ou de manhã, porque dentro do hospital não tem isso. Então hoje em dia os hospitais são mais preparados para isso. Então na UTI, de noite, tentam apagar todas as luzes, não acender nada. Porque se não se acende a luz, o cara tá lá 3 dias, o cara já não sabe se é quarta, se é segunda, se é 8 horas, se é 5 horas da tarde. Totalmente. Não tem sol, tudo fechado, não tem janela, tá toda hora a luz acesa, o cara perde completamente a noção. A gente perde um pouco. Imagina um idoso. Aí você chega lá, não sabe quem é você, entendeu? Então o estado confusional agudo, a pessoa alterna muito o estado de sono e vigília. Então era pra ela dormir à noite, ela tá acordada. Por quê? Porque a luz tá acesa. Entendi. Aí de noite ela tá cansada, ela dorme. Então ela fica alternando muito, aí agita, fica nervoso, irritado. E isso é um delírio, né? Existem alguns métodos mais palpáveis de você diagnosticar isso, mas é uma coisa que acontece na internação. E a anestesia com BIS muito baixo aumenta a incidência de delírio. Muito baixo. Muito baixo. E é prejudicial ao paciente. Já é bem documentado para qualquer paciente. Então tem uma faixa ali que você opera. Muito para cima ele sente dor ou ele fica consciente? Não sente dor. Ele tem o risco de ouvir o que está falando na sala. Ouvir. É isso que a gente ia falar também, que era um dos seus medos, né? Aquele estado de que a pessoa ela parece anestesiada, mas na verdade está consciente. Ela tá anestesiada, tem o filme, né? Aquele filme Awake, que não é bem daquele jeito. Meio dramatizado.
Porque o que acontece ali com aquele paciente num transplante cardíaco, se acontecer na vida real, a frequência cardíaca do cara vai estar quase em 200. A pressão vai estar lá na casa do chapéu. Porque o cara tá com muita consciência. Porque ele ficaria nervoso, isso? Apesar de que existe relatos de pessoas que contam, às vezes, cirurgias inteiras, o que foi falado, e a monitorização não apontou normal, não apontou nada. São raros os casos, mas tem. Existe, então, a pessoa... Normalmente, quando o anestesista não estava usando bis. Tá. Uma das coisas que as pessoas, em processo jurídico, o juiz e o perito vai atrás do registro de enfermagem. O que decide se o médico estava errado ou não é registro de enfermagem. Como que quer dizer isso? Eu não sei. É o que a enfermeira anotou na folha lá. A enfermeira vai anotando tudo que acontece na cirurgia, é isso? Ah, tá. Até para proteger... O controle. Não, até para proteger beneficamente quem está lá. Quem está lá, certo. Então, esses casos de pacientes que ficaram acordados, os registros de enfermagem não tinha nada. Hipertensão, taquicardia, nada disso. Entendi. Os pacientes realmente estavam anestesiados. Estava sem bis, então às vezes o bis estava um pouquinho alto e o paciente ficou ouvindo. Que doido. Mas aí o fato da pessoa ouvir o que está acontecendo e aí de repente ele ouve, opa, cortei uma artéria. Aí o cara não fica doido, ele não fica nervoso, não afeta. É aí que tá. Não tem explicação para o que isso. Eu não consigo achar explicação para esses casos raros, né? Tá. Mas como é uma mistura de drogas, né? E você tem o hipnótico e o analgésico, às vezes o cara tá com um pouco hipnótico, por isso que ele tem uma superficialização. Ele tá ouvindo, porque a hipnose dele não tá muito boa, mas ele tá com uma medicação suficiente para inibir a dor. Entendi. Então ele não sente dor. Acredito eu, se eu estiver numa situação dessa, eu vou achar que eu tô sonhando, sei lá. Eu não sei onde o paciente realmente está no momento desse. Existe... ele não tá 100% lúcido, né? Então, é um negócio que a gente nunca vai chegar se a gente não viver, e eu não quero viver. Eu também não quero. Pelo amor de Deus, não. Obrigado, talvez. Existe uma coisa muito legal que meu pai teve uma época que meu pai estava vendo muito isso, que é a física da alma, né? Sim, existe uma linha, aquele Amit Goldsmith, que é eu acho que ele é físico indiano, ele estuda muito a física da alma. E existe muito anestesista. Aquele filme De Onde Viemos. Tá. Tem um filme, que é mais ou menos um documentário, que acho que eu sei. Não é De Onde Viemos, é um nome assim o filme. Sei, é um documentário, eu sei. Bem famoso, né? Sim. Quem somos, é um negócio assim. E tem muito anestesista que estuda a física da alma. E o que eles falam, né? Principalmente nesse documentário. O cara vira e fala assim: cara, quando você faz anestesia e o paciente está ali em hipnose, aonde ele está? Isso é uma coisa que eu queria conversar também. Aonde o paciente está? Entendeu? É gozado, né? Inclusive, fala pro teu pai assistir o episódio, qual que foi, do Ricardo? Foi agora, o do 18, o último. 18, o episódio 18, ele vai gostar. Muito bacana, nós conversamos muito com legal. Esse neurocirurgião, só que nós não falamos sobre neurocirurgia, nós falamos sobre medicina antroposófica. Legal. E foi bem legal, cara, e ele trouxe bastante coisa interessante nessa questão. Eu também me interesso muito por tentar descobrir, né, qual é a física, qual é a mecânica por trás da alma, né? Acho que o que a gente conversou com o Ricardo é mais uma questão mais filosófica, né? Isso, é uma ideia mais filosófica. É mais esotérico, assim, talvez, né? Não muito. O que não é menos interessante, é super interessante. Não tão esotérico, vamos dizer, um pouco mais... como nós vamos dizer? É que é tão difícil de a gente conceber que a gente tende a levar para essa questão, né? Mas é uma questão mais filosófica. É uma outra ideia do que do que nós somos, né? É uma outra concepção do que a gente está acostumado, sim, né? Do que o senso comum acha. Isso, exatamente. Mas foi muito interessante o papo com ele. E isso é uma coisa que interessa muito. A gente até conversou um pouquinho, né? Sobre eu não sei se veio desse cara, mas eu sei que eu já li há um tempão atrás sobre esse...
acho que é Stuart, eu não lembro o primeiro nome, Hammeroff, dos Estados Unidos, que é um cara que trabalha muito com os telômeros. Sim. Ele é anestesista. E ele trabalha muito com os telômeros. Você lembra na aula de biologia? Você me fala se eu estiver errado. Na aula de biologia, que tinha a mitose, a meiose, a divisão celular. Você lembra que tinha as bolinhas e tinha um monte de fiozinho, assim, e os fiozinhos iam se soltando. Esses são os telômeros, né? Os que dividem o núcleo da célula, ela fica em dois. Tem esse anestesista, eu não sei se é ele que veio dele, eu imagino que não deve ter vindo de uma pessoa só. Mas que tem essa ideia de que a anestesia age no telômero e por isso o telômero é responsável pela consciência, ele é a origem da consciência. Tá. Eu não sei se você sabe um pouco, você sabe alguma coisa sobre esse assunto? Então, eu comentei com ele ainda que eu tentei procurar, achar alguma coisa. É meio bizarro, não achei né? nada científico, né? É difícil. Pra poder dar uma coisa assim concreta, porque é o que a gente chama de epigenética, né? Epigenética. Entrando um pouquinho nesse assunto, por exemplo, o futuro, né, da medicina, em específico da anestesia, é dar a quantidade de droga certa para o paciente certo, baseado no estudo genético dele. Porque, por exemplo, os opioides, né, vamos dizer, entre aspas, os derivados da morfina, opioides é que vem do ópio, né? A heroína, que vem do ópio mesmo, e aí opioide é que tem forma de ópio, né? Que tem mais ou menos a mesma ação. Certo. É o mesmo efeito, vamos dizer assim. E então, os opioides que a gente usa, o mais conhecido, morfina, aí vai aumentando a potência dele. Potência de ação, potência analgésica. Tem alfentanil, fentanil, sulfentanil e o remifentanil, que é um que a gente usa na anestesia geral junto com o propofol, o remifentanil. Tá. Ele tem uma ação muito curta, né? Tanto que a gente tem que fazer em bomba de infusão, porque você desligou, questão de minutos, ele já não tem no organismo. Entendi. Então não fica circulando, não fica nada disso. Ele sai rapidinho. Ele sai rapidamente. Então, esqueci o que eu tava falando. Não, eu tava tentando... da epigenética. Isso. Da epigenética. E em relação aos opioides, é muito errático o efeito do opioide no organismo. Isso é muito estudado em pacientes que têm dor crônica. Paciente de dor crônica, usuário de opioide, chega uma hora que não adianta. Não adianta se aumentar a dose que o cara não vai. Aí eles perguntam, será que a gente realmente saturou todos os receptores? Ou será que esse paciente é um pouco mais resistente aos opioides? E aí a epigenética, que é a galera já da genética que estuda isso, inclusive tem um R3, né, meu, quando eu era R1, quem estava no terceiro ano da residência, o TCC dele foi justamente isso, a epigenética dos opioides. Entendi. E ele falava que o futuro é esse, é uma anestesia basicamente programada para você, Entendi. baseado no seu mapa genético. Personalizada, né? Com certeza, mapa genético, genoma deve ter alguma coisa a ver com telômeros. Eu preciso dar uma olhada, perguntar para ele deve saber bem disso, porque deve ter lá, né? E aí eu te mando alguma coisa. Eu vi um outro estudo aí interessantíssimo, só que ele é recentíssimo, cara. É uma pena que a gente tá com esse problema hoje. Mas a matéria que eu vi é desse ano. Eu imagino que o estudo seja desse ano também. Não me lembro da universidade. Os pesquisadores tinham nomes chineses. Não me lembro os nomes. Se quiser aqui, eu acho. Mas era uma coisa interessante. Era com rato o estudo. Mas no rato, como é que era o negócio? Eles descobriram que eles partiram da teoria de que algumas drogas anestésicas não só suprimiam a atividade cerebral, mas ativavam o cérebro. E aí eles descobriram que, eu não lembro a droga e tal, por isso que eu precisava ver o estudo, mas eles descobriram que nos ratos, quando eles administravam a droga, ativava um grupo de células no núcleo supraóptico do cérebro.
E essas células, eles chamam de células híbridas, eu nem conhecia, mas parece que são células que fazem interface entre o sistema nervoso e o endócrino. Então elas trabalham com os dois. E essas células, quando essa parte do cérebro é ativada, o rato dormia. E é uma coisa interessante, depois para ver. Eu vou pegar o nome do estudo, vou colocar na descrição do vídeo. Vou colocar... Faz algum sentido isso, mas precisa dar uma olhadinha no estudo, que assim, deve ter alguma coisa mais específica disso para... Ah, com certeza, com certeza. Dentro do próprio estudo. Claro, com certeza mas é mais específico. É o futuro, né? Que doido, cara. Eu acho que é o futuro. Inclusive, outro assunto interessante aqui, né? Não sei se ainda dá o tempo aí, mas a era da robótica, né? Estamos na era da robotização, entrando aí na quarta revolução industrial. E alguns colegas dizem que eu tô louco, que isso aí não vai acontecer na anestesia. Mas esses dias a gente, né, cirurgia robótica é uma coisa muito tecnológica. É muito louco, né? É muito louco o que os caras fazem. Se é melhor, se é pior, você consegue ter resultados iguais fazendo uma cirurgia videolaparoscópica ali, né? Mas assim, independente disso, assim, cara, daqui a pouco o cara vai operar na casa dele. E ele não vai estar no console, ele vai estar numa tela de um celular operando um robô lá na sala sem médico. Vai ter muito provavelmente ou o próprio, esse que é o problema, ou o próprio robô vai operar, né? Sozinho eu acho muito difícil, tem que ter alguém controlando a máquina. Você acha que não chega no ponto de... Ele pode fazer alguns reconhecimentos, a gente pode chegar nessa tecnologia, não vou falar que não. A inteligência artificial, eu acho que... Essa tecnologia chegou na era da imagem, né? E tá um negócio muito louco. Hoje em dia o robô, ele vê todos os exames normais, que é mais ou menos 80%. Tomografia, 80% das tomografias feitas são normais. Os caras fizeram uma máquina, um robô que ele lê 80% do que é normal, ele lauda já. O que ele acha que está alterado, ele separa para o radiologista ver. Ou seja, de cada 5 radiologistas, 4 vão perder o emprego. Pois então, é doido, né? Você conhece o Watson Health da IBM? Não. A inteligência artificial? Eu sei, é o robô do... Não é o robô lá que os caras... Não, é uma inteligência artificial. A inteligência artificial da IBM chama Watson. Isso. É o nome. Só que eles têm um módulo desse Watson que é da área da saúde. Eu anestesiei uma paciente que foi fazer uma endoscopia e ela trabalha na IBM nesse projeto. Ela mora nos Estados Unidos, ela vem pra cá só pra fazer os exames com o médico daqui. E ela falou isso aí na época. Aí o endoscopista, você trabalha no projeto, que negócio fantástico e tal. É um negócio incrível. E ela falou, cara, o que esses caras têm de coisa... Assim, acaba com o hospital rapidinho. Procura depois na internet. Tem alguns exemplos, estudos de caso desse Watson Health, diagnosticando casos assim raríssimos, que o médico jamais descobriria, porque o médico é um ser humano, né, cara? Não tem como... E aí, só fazendo um gancho com uma coisa muito louca de robótica, que eu falo brincando, a galera fala que eu tô louco, mas assim, anestesia já é robótica há muito tempo. Quando eu falo brincando, cara, não precisa eu estar na sala para anestesiar. Não preciso mesmo. É verdade isso. Eu sou um profissional quase que obsoleto. Aí você fala, não, mas você é super importante. Eu sou importante para indução da anestesia. Anestesia, 80% das cirurgias, que são cirurgias rápidas, né? Que não acontece nada, que o paciente sai rapidinho. Eu sou importante 5%. Que é eu funcionar uma veia, não sou eu que monitorizo o paciente. Pegar a veia, o enfermeiro ou o técnico pode funcionar. Eu chego lá para induzir a anestesia, fazer a medicação, que alguém pode fazer para mim. Eu dou a seringa já com as doses prontas e falo, só injeta. O que eu vou fazer? Fazer a laringoscopia e passar o tubo. Já tem robô que faz isso. Mesmo assim, eu faço a indução da anestesia, ligo no carrinho, programo para dar. Isso muito tempo, isso há décadas. O carrinho de anestesia dá o volume que eu preciso, na frequência respiratória que eu preciso, na pressão que eu precisar, com a fração de oxigênio que eu quiser e o modo que eu quiser ventilar. E do outro lado tem bombas que induzem, injetam medicação na quantidade que eu quiser, baseado nos parâmetros que eu estou vendo de monitor. Quem vê monitor em UTI? É o intensivista? Não, o técnico de enfermagem. Ele anota e fala, doutor, o paciente está hipertenso, aumenta tal droga.
Ou mesmo a enfermeira fala, não, aumenta tal droga lá pra diminuir a pressão. E ela só comunica com o médico, doutor, o paciente lá tá hipertenso, tô aumentando a droga X. Ah, tá bom. Então o anestesista tá quase obsoleto. Se você botar um enfermeiro muito bem treinado numa sala, você substitui praticamente um centro cirúrgico de 20 anestesistas, você bota 3, 4 monitorizando várias salas ao mesmo tempo, porque não vai acontecer uma intercorrência. Entendeu? Se acontecer uma intercorrência é uma catástrofe, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Esse que é o problema, né? Você pode estar no meio lá da Indonésia e vir um tsunami. Você tá numa catástrofe. Você tá viajando lá, surfando, vê um tsunami. Acontece. Né? Mas não é o normal. Não é o normal. Não, pra fechar assim, pra fechar numa alegoria, pra voltar a alegoria que você falou da questão do avião e tal, me corrija se eu estiver errado, mas lembra que antigamente nos aviões tinha o piloto, o copiloto e tinha um terceiro cara que ficava na cabine? Sim. E ele ficava lá monitorando tudo, não sei o que. Eu acho que talvez a anestesista seja mais ou menos esse cara. Ele você tá ali, tipo, tem o médico que tá fazendo o procedimento, tem o outro que tá ali fazendo as coisas, mas você tá ali monitorando. O médico, na verdade, é muito parecido com o piloto, porque o piloto hoje em dia, ele só age mais ou menos na imprevisibilidade. Isso que você tá falando é mais ou menos o que o piloto do avião faz hoje em dia. Porque assim, cara, depois que ele sobe, bicho, esquece, é GPS. Isso, Não, hoje negócio em dia é decolar e aterrissar, né? Isso, não, mas hoje em dia esse cara não existe mais no avião. Não, tem mais agora o piloto e o copiloto. E aí, só terminando aqui, um dia a gente tava indo pro hospital de manhã. Eu faço anestesia para um colega cirurgião e a gente tava no carro ali, a gente tava indo pro Lefort Bandeirantes ali na aclimação ali. A gente tava indo e aí eu tava ouvindo a 89, né, Rádio Rock. E aí Luca, sei lá o nome daquela menina que eu gosto bastante dela, né, na hora do almoço, ela fala uns assuntos bem interessantes, ela é engraçada, ela virou e falou assim, e agora o não sei quem lançou uma matéria das possíveis profissões que vão se extinguir ao longo dos anos. Então, uma delas é bancário. Bancários, bancos digitais, tal. E a segunda, acreditem, anestesista. O médico do lado. A Ana, minha esposa, virou e falou assim, essa mãe tá louca. Aonde? Eu falei, não, peraí, vamos ver o que ela tá falando. Aí ela falou que já nos Estados Unidos, aonde foi substituído o anestesista, eles conseguiram baixar o valor do procedimento como um todo, o procedimento anestésico cirúrgico. Eles conseguiram baixar de $2.000 para $175. Puta vida. Esse aqui é o X da questão da inteligência artificial, né? É diminuir o custo. Diminuir o custo. Esse que é o problema. E com a segurança muito maior, porque o robô não depende de emoção. Se eu tiver estiver nervoso, né? eu posso estar passando mal com febre, posso fazer uma cagada. Isso acontece, é erro humano. Agora o robô é muito difícil. A precisão é muito grande. É uma loucura, né, esse negócio. A gente teve alguns episódios aqui, a gente conversou bastante sobre esse negócio e é assustador não saber o que vai acontecer, né? Como é que isso vai se desenvolver, se o trabalho vai sumir, se não vai? O trabalho não, acho que as relações humanas vão se fortalecer, né? A relação humana. A tendência é essa, né? Fortalecer, você acha? Eu acho que cada vez mais a gente vai depender um do outro. Ou cada vez mais a gente vai depender das máquinas. Não, mas alguém vai ter que operar a máquina. Quer uma parcela pequena ou não. Mas cada vez mais, como diz tem um cara que eu sigo bastante, que eu acho que ele tem uma ideia muito legal, que é o Murilo Gun. Você sabe quem é? Ah, sei. Ele é o cara que estuda criatividade, ele fez o curso na NASA, e ele fala, gente, a gente só vai sobreviver se a gente se reinventar. A gente se reinventar, a gente fazer o que a gente fazia no passado, que é viver mais com nós mesmos. Exatamente. A gente aumentar a nossa relação interpessoal. É isso que vai nos ajudar. As necessidades mecânicas, as máquinas resolvem. Aí a gente vai. Acho que vai voltar mesmo. Talvez é por isso que a gente tá cada vez mais batendo cabeça assim na sociedade. Que a gente tá tendo que se confrontar mais. Antigamente as pessoas não tinham tempo de ficar discutindo no WhatsApp ou de conversar mais, porque eu tinha que trabalhar, eu chego em casa, não quero conversar com ninguém. Né? Hoje em dia a gente está se confrontando mais, que a gente está aumentando essa relação, né? Essa proximidade com as outras pessoas. Uma prova disso é que os empreendimentos hoje em dia que não que mais dão certo, né? Mas hoje em dia as pessoas que investem, né, em empreendimentos estilo startup,
eles investem muito e batem na tecla de que o que vai dar certo no futuro é serviço. Sim, sim. Você tem que montar alguma coisa de serviço que vai ser benéfico para você. É uma máquina fazendo. Porque você pega o celular hoje em dia, pá, você entra no aplicativo, mas se o aplicativo não vender um serviço, esquece. É aí que tá a interação interpessoal, entendeu? A gente vai ter que se reinventar de uma outra forma, com uma tecnologia, com uma interface. Muito louco o negócio, né? É muito louco. Nossa, cara. muito louco. A ideia era que a gente tivesse que trabalhar menos, cara. Tem muito cara que fala sobre isso, tem muito economista que fala sobre isso. Mas a gente vai trabalhar menos. Só que a gente vai ser mais produtivo, né? Então, exatamente. Mas a ideia era que a gente chegue principalmente para os nossos filhos, né? Porque esse esquema que a gente montou de trabalho é uma besteira, eu acho uma besteira. É da Revolução Industrial, a gente trabalha no da mesmo Revolução molde. Industrial, A gente exatamente. acorda, trabalha. Exatamente. Até que o Murilo Gun falou uma coisa, ele falou uma coisa engraçada, eu não tinha pensado. Ele virou e falou assim: pô, vocês não perceberam que antigamente, na Revolução Industrial lá no século XVIII, o cara acordava, ia lá e ele ficava fazendo sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Ele não podia fazer nada, ele não podia pensar em nada. Ele só tinha que dar dinheiro pro cara do dono da fábrica. Ele só fazia aquilo. O que os caras pensaram? Pô, a indústria é legal, mas a gente precisa de um cara que faça alguma coisa diferente disso. Vamos fazer uma indústria de pessoas. A gente bota todo mundo em uma sala, começa a jogar coisa e capacita essa pessoa. É o que é a escola. Escola, faculdade, lógico, bem grosseiro. Mas é isso mesmo. Mas é verdade. É isso mesmo. É uma indústria de pessoas. O modelo de escola que a gente tem até hoje também é da Revolução Industrial. É a mesma coisa. É o mesmo modelo. É muito louco. E tá mais que na hora de mudar esses modelos, né? Porque eles não batem mais com a Não tem nada a ver com a nossa tecnologia realidade. de hoje. Não tem mais nada a ver. Você vai ser substituído por uma máquina fácil. Então, Exatamente. Sim. A gente tem que abraçar essas mudanças. É o que eu sempre falo. Por que eu tenho que aprender matemática? O celular faz toda a matemática que eu precisar. você não precisa mais, né? mais. Não precisa mais. Não preciso mais. Então tem que mudar o que a gente aprende, né? Puta, e a gente é de uma época que não tinha Não porra tinha nada, nenhuma, né, cara? velho. É muito louco, né? É muito louco. É legal, eu acho legal porque a gente não é tão velho assim que, né, que quando chegou essa mudança, a gente já estava muito acostumado com o antes, né, mas a gente também não é tão novo assim, então a gente pegou bem a divisão, né, entre o não ter e essa explosão de tecnologia que surgiu. É bizarro. É muito louco, cara. Rubens, acho que cara, é isso aí, cara, senão nós não vamos embora. Não, né? A gente vai ficar aqui, já vamos daqui a pouco. Bom demais, 2 horas. Muito Aí, legal, muito Você faz legal. o seguinte, você administra anestesia na gente agora, a gente dorme. Quando vocês precisarem, Aí eu dou a gente uma palhinha pra acorda. vocês. A gente acorda e grava a segunda parte do episódio. Isso, não precisa nem sair daqui, ó. É verdade. Rubens, obrigado por você. Obrigado vir. Imagina, De eu que verdade. agradeço. Não, agora você vai ter que voltar, que eu quero falar mais sobre a coisa da consciência, que, cara... A gente não conseguiu entrar quase não muito na conseguiu conversa. falar, mas... A gente faz um tema à parte. Não, fazer. Falando o disso. episódio 2 com você, a gente vai falar sobre isso. Eu fecho. Gostei muito, eu que agradeço aí a Foi muito bacana. oportunidade. muito legal. Espero ter desmistificado Acho que foi. algumas Com coisas, certeza, né? Com cara. certeza. coisas do dia a dia que as pessoas perguntam, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Dessas Não coisas. sabe. A gente que é de fora não sabe, né? É. Que nem eu te falei, tem gente que acha que era só você só ia lá e dava uma injeção no cara, Acabou. botava conta de 10 até 0, né? E aí E você ia embora, né? E é legal só você saber o processo, né? Claro que é. De Mas novo, enfim, cara, isso. obrigado, foi muito bacana e esperamos você de volta aí. Estarei aqui. Tá bom? Meu querido. Valeu, Rafael. Valeu. Tchau. Falou, galera. Falou. Pronto. Cara, foi muito bacana mesmo.